Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações que se dedicam a fortalecer a educação e a prática esportiva dos alunos. Antes de mais nada, quero pedir que, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro dos novos conteúdos postados aqui no canal. E não esqueça de dar aquele joinha lá nos vídeos. Se liga aí, que vai começar mais uma aula de matemática. Pessoal, boa tarde. Na aula de hoje, nós vamos falar o quê? Sobre raiz quadrada de números quadrados perfeitos. E eu vou explicar por que números quadrados perfeitos. Vamos lá. Na aula anterior, a gente viu o conceito de quê? De potenciação. A gente viu esse probleminha aqui, essa situação que o Marcos, que ele dando início a um programa de condicionamento físico. E aí a gente viu o quê? Que na primeira semana ele correu o quê? 2 voltas. E que a cada semana ele ia fazendo o quê? Dobrando o número de voltas. E a gente viu que existia o quê? Uma outra forma de representar esse número de voltas, ou seja, essa multiplicação de fatores iguais aqui, ó. Que é o quê? Que a gente chama de potenciação. A multiplicação de fatores iguais, a gente chama de quê? De potenciação. A gente viu, ó, que a gente pode representar. Peraí. Aqui, ó. A gente viu que a gente pode representar essa multiplicação aqui de vários fatores iguais, ó. 1, 2, 3, 4. Ó. 2 elevado à quarta potência, ou 2 elevado a 4. Que é o mesmo que 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, ó, 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Então, vamos lá para o próximo slide. Aqui a gente está só... Isso aqui eu dei na aula passada, ó. Quem não viu, assiste. Quem não estava presente, pode assistir lá no canal, tá? Então, vamos já passar para a aula de hoje, que é o quê? Que é radiciação. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Radiciação. Eu quero que vocês observem, ó. Quantos quadradinhos eu tenho aqui? Quantos? 1. Não é 1? Tá me ouvindo, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo bem? Aqui eu tenho um quadradinho. Quantos quadradinhos eu tenho aqui? Ó, o número aqui já indica. Quantos? 5. Quantos? 2. 2. E aqui? 3. 3. E aqui? 4. 4. E aqui? Ó, 1, 2, Cinco. 3, 4, 5. E aqui? 6. 6. Olhando, ó, o que o menino disse? Usando os quadradinhos, em que figura acima foi possível a construção de um quadrado? Ó, aqui a gente tem um quadradinho. Um quadradinho é um quadrado. Com 2 quadradinhos, eu construí um novo quadrado? Não. Isso aqui é um quadrado? Não. Ó, o que a gente lembra de quadrado? 4. Quadrado tem o quê? Os lados iguais, não é? E esse quadrado aí? Não. Isso aí é um quadrado? Não é um quadrado, é um retângulo, ó. Eu tenho 2 aqui, ó, lado 2, e aqui mede o quê? 1. E aqui, ó,
2, 2, mas está faltando aqui, ó, um quadradinho para fechar. E aqui, ó, eu tenho todos os lados iguais, ó. Aqui eu não tenho outro quadrado? Com 4 quadradinhos eu consegui construir um quadrado, não consegui? Sim. E com 5 quadradinhos eu consigo construir um outro quadrado perfeito? Não. Não, nem com 6, ó. Com 6 eu construí um retângulo. Com 6 quadradinhos eu construí um retângulo. Não construí um outro quadrado perfeito. Ó, nem com 7 e nem com 8 eu consigo construir. E com 9? Com 9 quadradinhos eu consigo construir um outro quadrado perfeito, não consigo? Ó, com 9 quadradinhos eu construí um quadrado perfeito. Então vamos voltar aqui, ó. Em qual das figuras aqui eu consegui construir um quadrado perfeito? 4, 9. Oi? Ó, O 4, 9. 1, 4 e 9. Isso aí. Vamos lá. Já que está tudo melhor, vamos voltar aqui. Quais as figuras que você tinha falado mesmo? Qual é a quantidade aqui, ó? Qual dessas figuras aqui eu consegui construir um quadrado perfeito? Ó, 1, depois 4, 4 e depois o... 9. Então vamos ver o porquê? Vamos lá. Olha o que o bonequinho disse. Observando as figuras, ele verificou que o quê? Que o contorno das figuras 1, 4 e 9 tem a forma de um quadrado. E aí, olha o que o garoto respondeu para ele. Ó. Quando a quantidade de quadradinhos permite formar um quadrado, o número associado a ele é chamado quadrado perfeito. Ó. Aqui eu tenho um quadradinho, eu tenho um quadrado. Então, 1 é chamado de quê? Quadrado perfeito. E o 4? O 4, com 4 quadradinhos, eu consegui o quê? Construir um quadrado. Então, o 4, ele é o quê? É um quadrado perfeito. Ó, e depois, o 5, o 6, o 7, o 8, eu não consegui construir um quadrado. Não ficou perfeito. Ficou faltando ó, 2, 1, ficou faltando uma coluna aqui, ficou faltando uma coluna e uma aqui para fechar, formar um quadrado perfeito. E aqui eu tenho um quadrado perfeito. Então, ó, o número 9, que está associado a ele aqui, ó, com 9 quadradinhos, a gente chama de o quê? De número de quê? É um quadrado perfeito. Então, ó, quando a quantidade de quadradinhos permite formar um quadrado, um número, aquele número da quantidade de quadradinhos é chamado de quê? De quadrado perfeito. E aí ele ainda faz uma outra pergunta. Então, são quadrados perfeitos os números 1, 4 e 9? É isso mesmo, exatamente isso. Então, quando você conseguiu construir um outro quadrado, por exemplo, qual é o próximo? Com 16 quadradinhos, você consegue construir um quadrado perfeito. Então, o número 16, ele é considerado um quadrado perfeito. Então, vamos lá, vamos ver os outros exemplos? Na aula passada, a gente viu o quê? Potenciação. Então, a gente viu o quê? Que a multiplicação de fatores iguais é chamado de quê? De potenciação. E a gente pode representar ó, esse 2 vezes 2 como que 2 ao quadrado. 2 elevado ao quadrado. Ou 2 elevado a 2. E qual é o resultado aqui? Quanto que é 2 elevado ao quadrado? Vamos lá, Nicolas, Dandara, o que você acha, Dandara? Quanto que é 2 ao quadrado? Oi? Quanto que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2. Oi? 2 vezes 2. 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4. E 3 ao quadrado? 6. 6 não, 9. 9, isso aí. 4 vezes 4? 16.
16. Ou 4 ao quadrado, 16. Ó, 5 elevado ao quadrado ou 5 vezes 5. Qual é o resultado? 25. 25. 25. Ó, 6 elevado ao quadrado ou 6 vezes 6. 36. 36. Ó, 7 elevado ao quadrado ou 7 vezes 7. 49. 49. Isso aí. Ó, e 8 elevado ao quadrado ou 8 vezes 64. 64. Opa. 64. E 9 elevado ao quadrado, ou simplesmente 9 vezes 9. 81. Isso. Esse é o mais fácil. 10 ao quadrado, 10 vezes 10. Quanto? 100. Isso aí, ó. Ó, um número natural, ele é um quadrado perfeito quando ele é o quadrado de outro número natural. Ou seja, ó, todos esses números que nós acabamos de colocar aqui em vermelhinho, mais esse 1 aqui, a gente chama eles de quê? De quadrados perfeitos. Ó, todos eles são quadrados perfeitos. Então, vamos ver aqui, ó, um outro exemplo. Aqui. Opa, só um minutinho, deixa eu apagar aqui. Ó, vamos lá. Observe este quadrado aqui, ó. Quantos quadradinhos há em cada linha e em cada coluna? Ó, eu tenho uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Então, eu tenho o quê, ó? 5 linhas. E quantas colunas? Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas e 5 colunas. Então, ó, eu tenho 5 linhas e 5 colunas. Então, ele faz essa pergunta aqui, ó. Como podemos registrar a quantidade de quadradinhos usando a potenciação? Ó, ele tem 5 colunas e 5 linhas, ó. Então, eu quero saber a quantidade de quadradinhos, é só fazer a multiplicação do número de linhas pelo número de colunas, não é? Lembra quando a gente estava trabalhando o quê? A questão de área e perímetro? Que eu dividi aqui, ó. Que eu dividi a minha área em quadradinhos. Em quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro. Queria saber a área, que era o quê? Em metros quadrados. A gente calculava o quê? Quantas colunas e quantas linhas. Depois a gente fazia o quê? A multiplicação. Então, se eu quero saber a quantidade de quadradinhos aqui, eu multiplico o número de linhas pelo número de colunas. E de que maneira eu posso representar isso daqui como potenciação? Ó, 5 elevado ao quê? 5 elevado? 5. 5 elevado ao quadrado. Ou 5 elevado a 2. Qual é o resultado? 25. 25. Então, ó, quantos quadradinhos tem aqui? 25. 25. Então, ó, com 25 quadradinhos, eu consegui construir um outro quadrado. Então, o número 25 é considerado o quê? Quadrado perfeito. Então, vamos lá, ó. Lê para mim aqui, Richard, a primeira fala dele. O que ele quer construir? O que ele precisa construir? Vamos lá. Nicolas, lê para mim, então, você. Ok. Lê para mim a primeira fala. Tá. Preciso construir um quadrado com 25 quadradinhos com 1 centímetro de lado cada um. Quantos centímetros de lado tem este quadrado? Então, ó, e para resolver essa situação, ele vai utilizar o quê? A radiciação. Eu peguei o mesmo quadrado do exemplo anterior, que foi esse daqui, ó. E aí a gente já viu que a gente tem o quê?
5 linhas e 5 colunas. Então, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se os quadradinhos têm 1 centímetro de lado, qual é o lado desse quadradão aqui? Ó, se um quadradinho tem 1 centímetro de lado, quanto mede esse quadrado todo rosa? O lado desse quadrado todo rosa aqui? Ó. Daqui até aqui, qual é a medida? 5. Isso aí. Quem colocou 5? Só eu que sei fazer isso, né? Isso, ó. E daqui até aqui? Também mede 5. Então, ó. E aí, o que a gente vai fazer para descobrir? Ó, o total de quadradinhos é o que? A gente já viu que é 25. Então, ó, preciso construir um quadrado com o quê? Com 25 quadradinhos. Eu quero saber quantos centímetros de lado tem esse quadrado. Como eu descubro isso? Achando a raiz quadrada de 25. Ó. Então, ó, a raiz quadrada de 25, que é o total de quadradinhos, é igual a 5. Por quê? Ó? Que é o quê? A quantidade de quadradinhos que aparece o quê? Em cada linha, em cada coluna, ou seja, na lateral aqui. Então, o que a gente pode notar? Que o significado geométrico da raiz quadrada é a medida do lado do quadrado. Ou seja, ó, um quadrado com área 25, que é esse daqui, ó, 25 quadradinhos, tem lado medindo quanto? Tem lado medindo 5. E um quadrado com área medindo 9? Tem quantos quadradinhos? Oh, tem lado medindo quanto? Ou seja, a raiz quadrada de 9 vai ser quanto? Ó, vamos voltar para esse exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem o quê? Um quadrado que foi construído por quantos quadradinhos? Por 25, que aqui eu coloquei, ó. Preciso construir um quadrado com 25 quadradinhos com 1 centímetro de lado cada um. Pronto, tá aqui, ó. Construir um quadrado com 25 quadradinhos, cada um contém o quê? 1 centímetro de lado. Então, ó, eu tenho 5 colunas, cada coluna com 5 quadradinhos. Então, eu tenho 25 quadradinhos aqui. Eu quero descobrir o quê? Quantos centímetros de lado tem esse quadrado que eu construí com esses quadradinhos? É só eu fazer o quê? Achar a raiz de 25. Pronto, ó, que é o total de quadradinhos. Descobrir o quê? Quantos centímetros de lado tem esse quadrado, ó? 5. Então, é o que eu falei. O significado geométrico da raiz quadrada é o quê? É a medida do lado do quadrado. Qual é a medida do lado desse quadrado aqui? 5. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Então, ó, qual é a medida do lado de um quadrado construído com 25 quadradinhos? 5. A medida do lado é 5. É só eu achar a raiz quadrada de 25. Ou seja, ó, qual é a medida do lado de um quadrado construído com 9 quadradinhos? É só achar a raiz quadrada de 9, que vai ser o quê? Ó? 3, que vai ser a medida do lado, que é a quantidade de quadradinhos que aparece o quê? Ou na linha ou na coluna, que vai ser a mesma coisa, né? Então, ó, a raiz quadrada aqui, ó, de 25, que a gente representa assim, ó, é o quê? A raiz quadrada de 25 é 5. Ou seja, 5 ao quadrado, ou 5 vezes 5, é igual a 25. Por isso que a gente fala que a raiz quadrada é a operação inversa da potenciação. Por quê? Ó? Porque quando eu falo raiz quadrada de 25, eu quero achar um número que elevado ao quadrado dê 25. Ó. 5. 5 ao quadrado é 25. Então, vamos para o próximo slide.
vamos ver aqui, ó. A radiciação é a operação inversa da potenciação. E agora a gente vai ver o nome que cada um recebe. Por exemplo, ó, esse V aqui, a gente chama de radical. O 16, a gente chama de radicando. O resultado, o 4 aqui no caso, é a raiz quadrada. E o 2 é o índice. O índice, professora, por que o índice? Porque a gente está falando de raiz quadrada. Ou seja, ó, 4 elevado ao quadrado é igual ao quê? A 16. Mais para frente, vocês vão aprender também a raiz cúbica. Mas hoje o índice é 2. É o quê? É raiz quadrada. Então, por isso que a gente fala de raiz quadrada. Por quê? Ó? Qual é a raiz quadrada de 16? Então, eu quero achar um número que elevado ao quadrado de 16. Quando a gente falar de raiz cúbica, a gente vai achar o quê? Vai querer achar um número que elevado ao cubo dê o radicando. Mas isso não é agora. Mais para frente a gente vê. Então, vamos lá. Ó. A raiz quadrada de 16 é 4. Aqui, ó, o 16 a gente chama de radicando. Esse Vzinho aqui, ó, a gente chama de radical. O resultado, que é o 4, é raiz quadrada e o 2 é o índice. Só que a gente costuma representar de que maneira? A gente indica assim, ó, sem o 2, porque já fica subentendido que é a raiz quadrada. Porque todas as vezes que o índice for diferente de 2, vai vir aqui em cima, tá? Então, quando vocês virem o radical sem nada aqui, o 2 está aqui, tá? Só que não precisa, não coloca, a gente indica só com radical assim. Então, ó, a raiz quadrada de 16 é 4. Mas por quê, professora? Por quê? Ó? Porque 4 vezes 4, ou 4 elevado ao quê? Ao quadrado é igual ao quê? A 16. Então, vamos ver aqui, ó, um exercício. Vamos lá. Então, encontre a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 49? Vamos lá, Nicolas. O que você acha? Qual o número que é elevado? Ó, preciso colocar o 2 aqui? Não. Posso indicar só assim. Já fica subentendido que a gente está falando de raiz quadrada, ó. Então, quem é o 49? É o radicando. Esse Vzinho aqui, ó, é o radical. E o meu resultado é o quê? Raiz quadrada. Isso aí, 7. Quem colocou 7 ali? Acertou. Isso aí, ó. Por que 7? Vamos lá, ó. Porque 7 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7 é igual ao quê? 49. Então, ó, eu achei um número que elevado ao quadrado dá o quê? 49. Então, é o 7. Então, vamos lá. A raiz de 25. Quem sabe qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? 5. Isso aí, 5. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 81? Ó? Qual é a raiz quadrada de 81? 9. Isso aí, ó. 9. 9. Pronto, ó. Por quê? Porque 9 ao quadrado é igual a 81. É a mesma coisa aqui, ó. 5 ao quadrado vai ser o quê? 25.